De fato, é uma honra e uma grande satisfação participar aqui dessa aula. Eu aceitei o convite também com muita humildade, porque eu sei do nível dos professores que nós temos na casa aqui, que poderiam dar excelentes palestras. Mas, como o convite foi feito a mim, eu aceitei com muita satisfação. O título da palestra, ele é um pouco provocativo, porque essa palestra tem também o papel de ser um fator de motivação para os alunos ingressantes, né? E eu encontrei que essa palavra fluxo, ela envolve vários conceitos associados à engenharia e ao entusiasmo de participar de projetos de engenharia, como nós vamos ver na sequência. Na verdade, além dela ter uma conceituação intuitiva, tem uma conceituação formal em psicologia. Então, os temas associados a essa palavra são informação. Eu sou da área de telecomunicações, então eu sempre estive muito preocupado com essa questão de fluxo e transporte de informação. Na verdade, para isso a gente também tem que fazer transporte de energia, tem como fazer a transposição de informação sem essa transmissão simultânea de energia. É lógico que há aí os processos quânticos que podem estar questionando essa afirmação, mas eu me mantenho assim, um pouquinho afastado desses processos, porque acho que são muito emaranhados. E tem na sequência esse fator de êxtase que surge numa área relativamente recente de psicologia positiva, que é a psicologia para tratar daqueles que não necessariamente sofrem de patologias. Muito bem. Eu gostaria de... Tem que apontar para você ver. Isso. Eu gostaria de dedicar essa palestra à memória do Claude Shannon, que ano que vem vai estar, nós estaremos comemorando o seu centenário de nascimento, né? Foi o grande precursor da teoria de informação e inventor da teoria de informação, e ele mudou paradigmas, ele mudou o mundo, né? Através de um processo que certamente envolveu fluxo de ideias, né? Foi matemático, engenheiro eletrônico, professor do MIT, trabalhou no Lincoln Lab, tem um extenso currículo, e uma pessoa de hábitos assim, um pouco inusitados. Eu gostava muito de andar pelos corredores da MIT, num município, né? Era bastante habilidoso, e muitas vezes, ao mesmo tempo que ele estava no município, ele estava fazendo malabarismo com bolas. Então era uma pessoa assim, realmente diferente. Tem duas fotos aqui. Um pequeno sumário dessa nossa apresentação. Eu vou começar, na verdade, já que é uma aula introdutória para aqueles que estão ingressando na faculdade, falar um pouquinho sobre o ensino superior no Brasil, sobre a Unicamp, sobre a nossa faculdade, mas minimamente. Logo em seguida, nós vamos falar um pouco sobre missões interplanetárias, mais como fator de motivação para essa questão de fluxo. E vamos falar do fluxo de informação. Eu gostaria de enfocar essa parte do fluxo de informação, que é a minha área de pesquisa, e falaremos então brevemente. Eu vou tentar não ser muito minucioso na questão matemática, mas apenas dos conceitos. Vamos falar de entropia e informação mútua, transmissão por canais ruidosos, ou seja, codificação de canal, canais gaussianos, que modelam bem o modelo do sistema de comunicações espaciais. E aí nós vamos fazer uma mudança de tema um pouquinho para falar da carreira de engenharia, os desafios que nós temos em nossa carreira e esses estados da mente, do fluxo, que se contrapõe à questão da apatia, né, ou do tédio, né? O fluxo está do outro lado. E aí fechamos. Ok, a propósito, essa palestra ela é para vocês, então eu gostaria muito que vocês ficassem à vontade para fazer perguntas em qualquer momento.
algumas referências, eu vou deixar esse material com a direção e, na verdade, eu queria fazer um pequeno parênteses, porque eu agradeci bem rapidamente, mas eu gostaria de citar os nomes das pessoas envolvidas nesse convite que me foi feito. Eu quero agradecer ao professor Antenor, ao professor João Bosco, que são os nossos diretores, e aos coordenadores de graduação, o professor Rafael Denis, o professor César Pagano, o professor Aquebo e o professor Eduardo Vale, que integraram a equipe e formularam o convite. Muito obrigado. Então, aqui algumas referências, as primeiras duas são voltadas para a matéria de informação. Esse livro do Eric Conner, que saiu agora em 2015, e ele faz um bom apanhado dos trabalhos do JPL. O JPL é o Jet Propulsion Laboratory, que é um laboratório absolutamente fantástico. As coisas que eles conseguem fazer são realmente na absoluta vanguarda da engenharia. E, por último, o livro do Mihaly Csikszentmihalyi, que é um psicólogo croata, que é especializado em felicidade e criatividade. E ele tem um livro sobre flow, sobre fluxo. Um livro que tem uma edição recente. Ok. Então, o ensino superior do Brasil. Não quero falar muito sobre isso, é um tema que naturalmente pode ser expandido de diversas formas, mas eu queria só mencionar o seguinte: o acesso para o ensino superior é muito reduzido no Brasil. É bem reduzido em relação, por exemplo, ao que há no Chile e na Argentina. Eles têm aproximadamente o dobro do acesso. Isso sem contar países como a Coreia do Sul. Nós tivemos uma delegação da Coreia do Sul semana passada aqui, quando comentávamos sobre esses números, né? Eu falei que nós tínhamos na quarta, eles ficaram um pouco surpresos e eu imaginava que a resposta dele fosse alguma coisa em torno de 50%, 60%, 70%. Eles falaram 80% lá tem acesso ao ensino superior. Um outro aspecto é que as universidades públicas só dão conta de 25% do corpo docente. 75% está nas escolas particulares. Então, o fato de vocês estarem aqui, iniciando o curso de vocês, é um trunfo que tem que ser muito valorizado. Porque realmente não é para todos, é um processo muito seletivo. E, naturalmente, vocês merecem estar aqui, tendo passado os exames todos, mas isso também tem que ser valorizado. Um pouquinho sobre os rankings, né? A Unicamp ela tem uma posição que tem muito destaque entre as universidades do mundo que tem menos de 50 anos. Na verdade, é uma posição que a gente vai perder a partir do ano que vem, porque a gente faz 50 anos no ano que vem. Né? Então, infelizmente, mas nós estamos na 10ª posição. Né? Além de ser a terceira posição entre as universidades latino-americanas e a 9ª entre as universidades dos BRICS. Ok. A FEEC também, muito rapidamente, uma coisa que eu acho que é importante, ela tem altas avaliações também na graduação, mas uma avaliação que é importante é a nota que a gente recebe do nosso programa de pós-graduação. E ela na máxima, 7, dada pela CAPES, na última avaliação que foi feita em 2013. Há apenas 3 universidades no Brasil que têm nota 7 em engenharia elétrica, e essas universidades são a Unicamp, a UFMG e a USP, no campo de São Carlos. E nós temos áreas de concentração, é importante que vocês já comecem a pensar, talvez, no envolvimento um pouco mais estreito com uma dessas áreas, eventualmente fazer uma iniciação científica, mas são essas áreas listadas aí: computação, eletrônica, suas variações, engenharia biomédica, energia elétrica, tanto na parte eletrônica de potência quanto na parte de sistemas, controle, automação e telecomunicações. Ok, então vamos passar agora a falar um pouquinho de fluxo de informações. Eu vou considerar o sistema solar, mas, como mencionei, um fator de motivação. E existe esse compromisso entre informação e energia, onde é possível você, inclusive, fazer uma troca entre duas grandezas importantes que são energia ou potência e banda de transmissão.
quando você tem essa troca, os sistemas são vídeos codificados. Eles não precisam necessariamente ser digitais. Nós temos uma forma de codificação muito interessante que acontece com sinais analógicos, que é o nosso rádio FM. Frequência modulada é uma forma codificada e analógica de você alterar a informação. E existe uma ampla expansão de faixa. E, na sequência, vamos falar dos fluxos de ideias nos momentos de criação. Ok, os exemplos que nós vamos ver, eles envolvem o meu envolvimento, a minha participação em três etapas. Primeiro, quando eu era apenas um adolescente e muito empolgado com uma missão que fez um flyby de Marte, que foi a Mariner 4. Primeira vez que houve fotos tiradas de um planeta transmitidas para a Terra. Isso foi em 1965. Eu ficava lá com um rádio Transglobo da Phil, que meu pai tinha, escutando a Voz da América, Voice of America, e onde eles comentavam as coisas que estavam acontecendo. Na sequência, tem uma missão que foi uma missão realmente fantástica. Na verdade, ali eu vou apresentar apenas uma parcela dela, que é a missão Voyager. Voyager 1 e Voyager 2 são duas naves gêmeas que fizeram um percurso amplo pelo sistema solar, envolvendo, no caso da Voyager 2, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Uma viagem assim, visitando, pegando um pouquinho da gravidade de cada um desses planetas para se direcionar para o outro. E fizeram realmente uma viagem fantástica. E tem um aspecto interessante que foi narrado por uma das cientistas, na verdade por uma das astrônomas, certamente seria cientista, mas ela estava participando de uma equipe de engenharia lá no JPL. Ela fez uma palestra que eu achei muito interessante, que representa um pouco essa questão do fluxo. A pessoa perde fome, perde sono, perde todas essas coisas de sentimentos básicos em função de algo maior. E motivação para isso vão ser algumas fotos de Io, um dos planetas que Galileu descobriu nos anos 1600 e alguma coisa. E aí vamos falar um pouco da missão que estava acontecendo quando eu estava lá no JPL. Eu estive lá no período aí de 93 e 94 e essa missão Galileu, ela foi uma missão que teve grandes problemas. O interessante é que esses problemas foram, na maior parte, superados e que geraram grandes ganhos de engenharia. Inclusive, mudaram a forma como o JPL encara as missões a partir dessas tecnologias que foram produzidas. Houve uma perda que poderia ser uma coisa absolutamente poderia comprometer completamente a missão, que era a perda da antena de telemetria, uma antena de 40 dB de ganho. Então, toda a telemetria teve que ser feita com antena unidirecional, que tem 0 dB de ganho. Então, você perdeu 40 dB logo de cara. E houve uma maneira de usar a engenharia para recuperar mais ou menos uns 20 dB. Cada 10 dB é um fator de 10. Né? Então, 40 dB é um fator de 10 mil. E a gente conseguiu recuperar um fator de 20 dB, ou seja, um fator de 100. Então, houve ainda uma perda de material, de conteúdo científico, mas, na verdade, se estima que 70% do conteúdo que era planejado inicialmente foi transmitido para a Terra. Ok, Mariner 4, aquela nave lá que chegou em Marte em 1965, ela foi lançada no final de 64 e transmitiu até 67, mas ela foi uma nave muito simples, né? Era 64, a tecnologia não permitia muita coisa, e ela fez um flyby, ela simplesmente passou por Marte, foi o suficiente para tirar 22 fotos, na verdade 21 e meia, e aí depois passou um longo tempo transmitindo essas fotos para a Terra. E a taxa não era grande coisa, uma taxa de 8,1 bits por segundo. A distância e a potência eram limitadas. A distância não era limitada, mas a potência era. E essa é a foto número 11, que tem a maior parte assim, dos detalhes de interesse, né? Foi bastante
pegava a época dos jornais todos, mostrou que Marte, na verdade, tem uma superfície muito parecida com a da Lua, cheia de crateras, né? Ou seja, os homenzinhos deles não estavam à vista. Houve uma certa decepção nos canais mesmo, depois foram verificados que não há uma estrutura para os canais. Ok, então em relação a Marte, é só isso que eu queria mostrar, e foi para mim um grande motivador, porque eu me envolvi muito com essa questão de transmitir informação do encontro de Marte para a Terra, com potências muito pequenas, e você tendo que tirar o sinal quase que em nível de ruído, né? E para conseguir a informação. Essas transmissões foram feitas, as 22 fotos, 21 e meia, né? E depois eles transmitiram de novo, para ter uma certa garantia. Ou seja, é um código muito simples, é um código de repetição, que a gente sabe que é um código extremamente ineficiente, né? Há coisas muito mais eficientes para ser feitas. Ok. Essa, na verdade, para a Voyager, que chegou, a Voyager 1, ela chegou em Júpiter em 1979. E essa Linda Morabito, ela era uma astrônoma que estava trabalhando num projeto na equipe chamada OpNav, que é Optical Navigation. Ou seja, ela estava fazendo uma navegação ótica a partir de fotos de baixa resolução. Inclusive tinham que ser fotos com uma sobreexposição, porque ela tinha que ver também as estrelas que estavam no fundo. Então, para ver as estrelas, eles deixavam a câmera fazer uma superexposição do caso da Lua, né, que é o guia. E ela viu essa foto depois de a foto foi tirada 3 dias depois que a Voyager passou por tudo. Ela já estava no caminho para Saturno e, em princípio, as coisas não precisavam funcionar muito rapidamente. A foto foi tirada no 3º dia depois e ela fez essa análise no 4º dia depois, que era uma sexta-feira. Então ela chegou no trabalho cedo, embora ela falasse, puxa, eu não preciso de cedo hoje porque já passou a missão, a parte mais crucial e tudo. Pois não. Eles tinham trabalhado bastante durante a passagem, né? Era uma missão de flyby. Fazer flybys e depois de Júpiter seguir para Saturno. Diferente da Galileu, que era uma missão orbital, ficou orbitando lá por vários anos. Mas então, essas imagens dos vários corpos celestes ali envolvidos, né, tanto o próprio Júpiter quanto as 4 luas de Galileu, elas foram sobejamente analisadas e fotografadas pela equipe de ciência, né? O JPL tem uma diferença assim, interessante, que eles separam bem os cientistas dos engenheiros, né? Quem manda são os cientistas. Os cientistas que estão ali querendo descobrir uma montanha nova, um vale, uma falha, alguma coisa. E os engenheiros são os servidores, eles estão ali para atender aos cientistas, os cientistas espaciais. Ela fazia parte, embora ela fosse astrônoma, ela fazia parte da equipe de engenharia que estava fazendo um auxílio à navegação. Então eles tinham acesso a muito menos fotos, coisa de 150 fotos, enquanto a equipe de ciência tinha tido 15.000 fotos. Mas ela olhou essa foto e ela achou uma coisa estranha. Vocês observam que tem alguma coisa que não está muito interessante aqui, está meio fora, né? O nível de diferença, quando você olha esse aqui no papel, que eles tinham um papel de teletext, assim, com númerozinhos para cada pixel, os pixels aqui estão num nível assim de 16, 17, uma escala de 0 a 255. Aqui estão mais ou menos 70. E aqui eles estão mais ou menos em 24. Então tem uma pequena variação. Ela olhou isso e começou a fazer uma ampliação, aí chamou o chefe dela, e o chefe lá, interessante, aí fez um cálculo assim, parece que era um cara muito bom, mas ele também estava extremamente cansado. E ele fez um cálculo assim, em cima da coxa, né? Não, isso não pode ser um satélite, uma lua da Lua, né? Não poderia ser porque teria pelo menos 1.000 quilômetros de diâmetro, isso teria sido visto da Terra. Então, ele falou, vamos ver então se o pessoal da Science, né, o pessoal da ciência espacial, que tirou 15.000 fotos, tem alguma coisa a dizer sobre isso. E saiu, e ela ficou ali aguardando, né, fazendo mais análises.
e eventualmente conjecturando o que poderia ser e tal. E daqui a pouco, uma hora depois, ele aparece lá com uma caixinha de leite, aquelas caixinhas de leite. E então ela ficou possessa, né? Virou bicho mesmo. Você foi na cafeteria? Nós estamos aqui fazendo uma descoberta dessa, você foi na cafeteria? Então fui pegar um leite. E eu não falei nada com o pessoal da ciência, mas você então procura por eles e tal. Passou a bola para ela. E aí ela foi lá para o pessoal de ciência, eles foram lá, começaram a achar muito interessante e queriam levar a foto. Ela falou assim, não, levar a foto eu não vou deixar. Porque ela sabia que os pulsars tinham sido descobertos por uma mulher, que está agora na memória do nome dela, em Cambridge, e ela nunca ganhou crédito pela descoberta, porque levaram a descoberta para outros. Então ela falou, levar a foto não vou deixar. Isso aqui, depois foi visto, é uma pluma de um vulcão em erupção, que estava acontecendo nessa hora. Na verdade, depois eles viram que tem mais um aqui, nessa região aqui chamada Terminador, né? Que é onde está a noite e o dia. Essa luz aqui que está nessa região é a luz que o Sol, a luz do Sol reflete em Júpiter e aí bate nessa região. Porque o Sol está num ângulo muito baixo, eles já tinham passado por Júpiter, então é o que eles chamam de ângulo de fase muito baixo. Aliás, um ângulo de fase muito alto, né? Quase 180 graus. E, bom, então, ela foi atrás desse pessoal e houve uma... Eles não conseguiam descobrir o que era, né? Faziam cálculos, ninguém pensava diretamente que poderia ser um vulcão. Né? Demorou um tempo para que esse conceito fosse o mais viável que pudesse estar acontecendo assim. E aí era uma sexta-feira, depois de 5 horas da tarde, ela falou, agora todo mundo vai embora para casa, só vai ter alguma coisa acontecendo na segunda-feira. Mas nesse meio tempo apareceu lá o Ed Stone, que era, na época, depois ele foi diretor do JPL, um cara fantástico, e ele era um dos diretores da missão. Ele viu o que estava acontecendo e falou assim, olha, eu vou ver o que eu posso fazer. E no fim de semana ele comandou uma manobra de alto risco, em que a nave teve que fazer uma mudança de atitude, poderia depois ter problemas, para jogar um fotopolarímetro na direção de Rio. E quando eles fizeram isso, na segunda-feira ela tinha uma reunião com o pessoal, quando chegou lá na segunda-feira eles já estavam todos resultantes, porque tinha havido 5 erupções ao mesmo tempo que eles pegaram nesse fim de semana. E essas erupções, 3 ou 4 delas ainda estavam ativas quando a Voyager 2 passou por ali, e aí já naturalmente fez a captação, 4 meses depois. Okay. Bom, essa então foi a primeira foto, foi a foto onde ela fez a descoberta, e tem aqui outras fotos, por exemplo, essa aqui já está com processamento de imagens, usando os filtros de cor, colorida. E mais recentemente, Galileu fotografou essa foto aí, e mostrando vários documentos. É uma lua que tem uma atividade gigante muito grande. Ok. Galileu agora. Galileu é uma missão que naturalmente foi em homenagem ao descobridor dessas 4 luas, né? Ela foi lançada em 89, chegou lá em 95 e terminou em 2003, mas ela teve uma vida muito conturbada, porque ela, na verdade, ia ser lançada bem antes. Ela deveria ser lançada em como que 86, 87. E aí ela já estava preparada para ser lançada lá na Flórida, e houve um desastre da Challenger em 87, e eles tiveram que fazer todo um redesenho do Space Shuttle, né, para poder dar mais segurança, etc. E nessa configuração, o booster que eles iam usar para ir para Júpiter era um booster direto, eles iam fazer o firing aqui em torno da Terra e ir direto para Júpiter, realmente com um foguete maior. Mas com a nova configuração, a região da Bay, né, a Bay Area do Shuttle ficou pequena e não cabia a nave. Então eles tiveram que fazer um negócio. É interessante, o JPL, quando tem um desafio, eles vão ao encontro do desafio. Eles fizeram um negócio chamado VIGA, que quer dizer Venus Earth Gravity System. Então eles jogaram a nave na direção de Vênus, a ideia era uma chicotada em Vênus, pegaram energia,
aí deram 2 chicotadas na terra e aí foram para Júpiter. Chegaram lá em 95. Só que esse vai e vem para Flórida, depois para a Califórnia, para fazer a reconfiguração, depois novamente para a Flórida para o lançamento, aconteceu uma coisa que ninguém esperava. Quando eles comandaram uma antena de telemetria, para ela abrir, era um guarda-chuva com 18 hastes, e ela abriu, 15 abriu, 3 ficaram presos. Então ela abriu toda a porta. Imagina um guarda-chuva todo torto. Aí ele falou assim, puxa vida, isso aqui será que vai ter jeito? Eles tentaram usar isso como uma antena de ganho reduzido, com distorções e tudo, mas não houve jeito. Fizeram vários também chacoalhamentos da nave para ver se conseguiam soltar esses 3 pedacinhos que estavam presos. Na verdade, o que aconteceu é o seguinte, como ela ficou 4 anos e meio esperando para o lançamento, o óleozinho do ponto em que as hastes do guarda-chuva estavam presas foi ressecado, e esqueceram de aumentar o óleozinho. Foi trivial. E depois você fica, bom, aí parecia que era uma laxa. A taxa planejada de telemetria era 130 kilobits por segundo. Comparem com os 8 1/3 bits que veio do primeiro. Que vieram de Marte, que está muito mais perto do que Júpiter. Isso aí tudo é uma mudança de tecnologia. Essa nave Galileu foi a penúltima das grandes naves. Ela tem o tamanho de um ônibus da Cometa. Depois dela teve Cassini, que foi para Saturno. E aí depois todas elas têm que ser pequenininhas. Por causa do budget, que foi muito reduzido, e por causa da tecnologia que hoje permite que você tenha coisas com espaço mais reduzido. Né? Então hoje é todo mundo tamanho de um fusquinha. Mas antes tinha essa coisa de você poder ter espaço à vontade. Né? Bom, e ela teve uma série de descobertas, a gente vai comentar algumas coisas, chegou em Júpiter em 95, teve uma missão extremamente bem sucedida, apesar dessas restrições de tática. Eu comentei na mesa do 40DB, bom, os engenheiros então foram procurados pelos cientistas para ver se eles podiam ajudar. Né? E eles realmente fizeram milagre. Uma das coisas que eles fizeram foi fazer array. Hoje ninguém mais faz antena de 70 metros. Né? Eles têm lá na Califórnia, eu tive a oportunidade de visitar no deserto de Goldstone, uma antena de 70 metros de diâmetro, eles ampliaram para 72 e ampliaram, na verdade, na época da Voyager. E é uma antena enorme, que tem um problema sério de controle de altitude por conta dos ventos, então é muito difícil. E tem várias antenas que hoje são padrão de 36 metros de diâmetro, que é muito mais fácil você lidar com a questão de ventos. Então o que eles fizeram? Eles fizeram um array de várias antenas funcionando coerentemente, aumentando a área efetiva, por um fator que recupera 10 dB. Ou seja, recuperaram 10 dB simplesmente aumentando a área efetiva de um conjunto, um array de antenas. Né? Então essa foi uma recuperação de 10 dB. Os outros 10 dB, eles são implícitos no fato de que a missão não tinha planejada nenhum tipo de compressão de imagens. Os cientistas não queriam compressão de imagens. Os engenheiros falavam com eles, olha, é uma coisa importante, é muito bom. Não queremos. Não queremos por quê? Porque se eu perder a chance de descobrir um vulcão, o meu nome que não vai aparecer, não é o seu, entendeu? É mais ou menos isso. Eles tinham muito medo de perder a oportunidade de uma grande descoberta. Mas agora eles não tinham jeito, eles tinham que aceitar. Mas a nave já estava viajando, então, e não havia um computador que pudesse fazer essa compressão. Então eles tiveram que pegar um computador que também era dedicado à navegação ótica, não tinha muito uso, mas era um computador de ponto fixo. E eles fizeram toda a mudança da programação do computador de terra para que ele pudesse incorporar o processo de compressão de dados com a ICT e passaram a usar Integer Cosine Transform, que é uma variação da DCT que é utilizada largamente em televisão digital, etc. Então, com isso, eles recuperaram efetivamente mais de 10 dB. E a missão pode ser bem sucedida até 2003, quando não havia muita coisa mais a fazer, e aí eles mergulharam a nave em Europa, que é uma lua que tem chance, mergulharam em Júpiter, por medo da nave mergulhar em Europa. Porque se ela mergulhasse em Europa, ela teria que contaminar. E a Europa tem chance de prever. Então, mesmo nesse último mergulho em Júpiter, eles fizeram um experimento, fizeram
igual a gente joga assim, uma pedrinha na água, para ver quantas quicadas dá. Eles fizeram isso para fazer mais medições da atmosfera do Júpiter. Bom, alguns dos produtos que adquiram dessa missão, essa aqui é a Galileu. Antes de se abrir completamente, naturalmente isso aqui está em terra, né? Então a antena está aberta, essa antena não abriu. Eles têm um chamado boom também que dá um aumento para colocar alguns instrumentos com uma certa distância do corpo principal. Isso fica do tamanho do ônibus. Ok. Essa aqui é a Ida. Ida é um dos asteroides que estão no meio do caminho entre Marte e Júpiter, né? Aquela camada de asteroides. E a Ida já era conhecida. O que não se conhecia era aquela luazinha ali. É uma luazinha da Ida. E na época que eu estava lá, eles fizeram um concurso. Para dar nome para Ida. E eu e meu filho compramos livros de mitologia grega e tal. Fizemos uma proposta, Hebe, que Hebe em inglês, né? Mas Hebe em português. A Ida foi babá do Júpiter. E ela teve uma filha que era a Hebe. Então era natural que ela estivesse tomando conta da Hebe. Mas eles colocaram Dactyl, que também era uma filha de Júpiter, com a Ida, e me pareceu mais adequado, né, esse nome, porque na verdade a mãe era a própria Ida, e não a mulher, não a Juno, né, não a mulher do Júpiter. Então havia eles tentam fazer alguma coisa envolvendo mitologia. Porque a propósito, aquele vulcão lá, que foi descoberto no Rio, tem o nome de Pelé, não por causa do nosso Pelé, mas por causa de um deus havaiano. Ok. Então aí está aí. Outra coisa que eles conseguiram observar foi que na época da chegada da nave lá em Júpiter, foi a época em que um cometa chamado Schumacher-Levi-Voronoi estava se desintegrando e entrando em Júpiter. E uma das partículas, ele já estava meio desintegrado, né? É um monte de gelo, aquelas gerações de gelo. Uma das partículas do cometa entrando em Júpiter deu essa explosão aqui, uma sequência de fotos que tem diferença de alguns segundos. Ok. Isso aqui é uma foto de Io, já feita pelo Galileu, né? Com o flow, né? O nosso fluxo de lava aqui, ó, o fluxo de lava tem aqui, é o chamado Fire Fountain, a fonte do fogo, e aqui o lava flow na sequência, na escala de 50 km. Ok. E essa é uma composição de vários flybys da Europa, que, como eu disse, tem uma grande chance de ter algum processo de vida. Na verdade, tem uma missão que está planejada, uma das grandes missões da Terra que está planejada para os próximos anos, é uma missão da ESA, europeia, com a JPL, com a NASA, para mandar uma missão exploratória especificamente de Europa. Uma missão orbital também, fazer várias passagens orbitais. Ok? E esse aqui é uma lua de Júpiter, que foi a quinta lua descoberta depois do Galileu ter descoberto as quatro lá em 1600 e pouco. Essa aí foi descoberta muito tempo depois, acho que 1800 ou 1900, é a Amalteia. Ok, bom, vamos agora mudar o nosso tema um pouquinho para a teoria de informação. Teoria de informação é essa área que foi criada pelo Shannon, muito por conta de processos de questões que havia na época de 1948, né, foi os resultados dele, em 3 partes, né, foi um artigo publicado no Bell System Spectral Journal, em 3 partes. E ele foi muito feliz assim, em caracterizar tudo que era essencial para reunir esses primeiros resultados, os teoremas. O primeiro teorema, que é em relação à modificação de fonte, como comprimir uma fonte, e o segundo teorema, que é em relação a como enviar uma mensagem através de um canal de luz. Mas hoje, a teoria de informação está com muito mais abrangência. Ela tem, naturalmente, conexão com DNA. O DNA é um código, né? A gente
não decifrou ainda esse código. Temos aqui um colega que teve um resultado muito importante que descobriu mecanismos de códigos corretores de erro que são usados em telecomunicações em proteínas, né, no DNA de proteínas. E é o professor Palazzo, que vocês devem conhecer, que está ali no final da sala. O professor Palazzo, uma das suas alunas, né, no seu doutorado, teve essa grande descoberta. E esse é um artigo que está sendo muito comentado, e tem algumas pessoas que têm assim, uma reação inusitada em relação a esse resultado. Eu perguntei ao Palazzo uma vez sobre como é que é a reação, por exemplo, do pessoal na biologia, se eles acham que é muito bom que haja essa participação de engenheiros contribuindo. Tá? Ele disse que eles se ressentem um pouco da invasão de território. Né? Inclusive, teve uma pessoa, supostamente um filósofo, que perguntou para ele, depois de uma palestra, mas então o senhor está dizendo que Deus era um matemático? E aí eu comentei com o Palazzo, ele devia ter dito, não, ele era engenheiro. Eu já ouvi uma pessoa também dizer assim, não, ele era um arquiteto. E aí essas coisas são polêmicas, né? Mas, então aqui nós temos economia, biologia, ciência da computação, física, termodinâmica, de onde veio a palavra entropia, né? Teoria de comunicações, probabilidade, estatística, matemática e outras áreas que cada vez mais se apresentam. Eu queria fazer uma definição aqui muito simples, tem uma expressão matemática ali, mas não leve muito assim, em consideração o aspecto da matemática. Basicamente, o que eu quero dizer é o seguinte, existe uma maneira de a gente medir a quantidade de informação que existe numa variável ou numa revelação. Certo? Alguém te fala uma coisa, olha, amanhã vai acontecer isso assim assado. Isso traz uma certa informação, certo? E eu posso medir essa informação em bits e através da entropia. Então, a forma de fazer isso vai depender das probabilidades dos vários eventos associados àquela revelação, né? As coisas que poderiam acontecer. E essa expressão, então, é essencialmente uma expressão matemática, que é o valor esperado do logaritmo do inverso da probabilidade. Ou seja, o h de x é uma medida da incerteza de x. Ok. E eu posso medir isso em várias unidades, porque existe aqui o logaritmo, eu posso fazer mudança de base do logaritmo. Então eu posso definir um h índice b em relação ao h inicial e fazer a mudança de multiplicação. As unidades mais comuns para a entropia são os bits na base 2, os bits ou Hartleys, em homenagem também a um cientista da área de comunicações e processamento de sinais, que era o Hartley, quando se usa a base 10, não é muito comum a base 10. A base E é muito comum porque muitas vezes a gente faz diferenciação das funções e aí é mais fácil fazer a diferenciação com a exponencial na base E. E base 3 é aqui apenas uma sugestão, poderia ser os bits. Ok, um exemplo, vamos supor que existe uma variável binária que tem probabilidade 0 de ser um determinado valor e 1 de ser outro, ou seja, uma variável determinística. Qual é a entropia dela, se nós fizermos o cálculo, vai dar 0. Certo? E aqui a gente tem 0 a 0, que é uma determinação, mas por local e continuidade a gente pode considerar que isso é 0. Então não há incerteza e, portanto, a entropia é 0. Ok. Aqui um outro exemplo, eu tenho uma variável também binária, mas que pode ter uma probabilidade P de ser cara ou coroa, por exemplo. Né? E essa probabilidade P, ela pode variar de 0 a 1. Aí nesse caso, a entropia é essa funçãozinha aqui, também chamada de H pequeno de P, é a função binária de entropia. Ela vai ser máxima quando P for igual a meio, e aí nesse caso vai ser 1 bit. E aqui ela é mais ou menos meio bit para em torno de 0,1, 0,9, é uma função simétrica em relação a meio. Ok? Ok. Agora vamos ver um outro conceito que também é central na teoria de informação, que é a informação dupla. Eu vou apresentar aqui de uma forma que me parece bastante intuitiva. A informação dupla é quando informação, uma variável, carrega sobre a outra. Então, eu tenho sempre dois argumentos aqui, o x e o y. Né? E a informação dupla de x e y é o quanto o x revela a respeito do y ou quanto o y revela a respeito do x. Não é claro, não está claro que seja uma coisa simétrica, mas esse é um resultado interessante. É uma
função simétrica e eu posso inverter também como tem. E ela é essencialmente o seguinte: a diferença entre as entropias antes de conhecer o Y e depois de conhecer o Y. Esse símbolozinho aqui dessa barra quer dizer assim, eu estou condicionando em Y, ou seja, eu já conheço o resultado de Y. Então é como se você estivesse considerando, por exemplo, a minha entropia, ou a minha incerteza a respeito do mundo, ela vai ser uma hoje e vai ser amanhã um outro valor, depois que eu ler o jornal de amanhã. Certo? Então essa diferença entre a incerteza de hoje e a incerteza de amanhã é essencialmente o que eu vou conhecer a partir do jornal. É a informação bruta carregada pelo jornal. Certo? E eu posso, como eu disse, inverter aqui também, considerar a entropia de Y menos a entropia de Y lado X. Um gráfico que duas propriedades importantes são essa informação nunca pode ser negativa, ela vai ser não negativa, e ela vai ser zero se somente se esse x e y forem independentes, ou seja, o x não tiver nada a ver com y. Aí, naturalmente, não tem uma coisa com a outra, a informação nunca é zero. E a simetria nós já comentamos aqui, posso inverter essa expressão. Por quê? Esse diagrama que vem, ele dá uma boa ideia do que vem a ser a informação nula. Porque a informação nula é esse macro aqui. Imagine que eu tenho entropia de x, que é essa bola inteira. Quando eu fico sabendo y, que é essa outra bola aqui, eu vou remover essa parte da informação. E aí eu tenho a entropia remanescente, que é a entropia de x dado y. A diferença é a informação nula. E eu posso ter essa diferença tanto a partir dessa diferença aqui, quanto da diferença de HY para a entropia condicional de y dado x. Ou seja, aqui dá para ver que essa coisa da entropia, da simetria. Né? E essa grandeza é muito importante porque ela vai fazer parte dos teoremas que o Shannon mostrou para transmissão de sinais através de canais. Uma outra propriedade importante que ela deveria talvez ser mais divulgada em outros contextos, não só em teoria de informação, é a propriedade da equação assintótica. Ela diz o seguinte: as variáveis aleatórias, elas não acontecem todas em grupos homogêneos. Na verdade, elas acontecem, existe um conjunto de variáveis típicas que reúnem aqui uma probabilidade que é da ordem de 1 menos epsilon, ou seja, quase toda a probabilidade está concentrada aqui nesse conjunto chamado conjunto de sequências típicas, cuja probabilidade, chamada conjunto da epsilon, é maior do que 1 menos epsilon. E o fato de ser uma equipartição assintótica é que aqui dentro, todas essas sequências, ou essas amostras que estão ali dentro, elas são improváveis. Então, ninguém aqui é diferente do outro perante a lei. Né? Todas elas são iguais, não há nenhum preconceito entre elas. E o número dessas sequências é aproximadamente 2 a n vezes a entropia de x. Isso tudo foi o Shannon que obteve. Ou seja, essa propriedade da equação assintótica é como se fosse o DNA da teoria de informação, por isso que está aqui representada como um ovo. Né? Ela faz o seguinte: em vez de a gente se preocupar com todas as sequências possíveis, vamos nos preocupar só com as típicas, que são em muito menor número. Eu não preciso me preocupar com as outras. Só para dar um exemplo, vamos considerar aqui uma moeda viciada. Viciada você começa de desculpa. Uma moeda viciada que tem cara 0,9 e coroa 0,1 de x. Então 90% e 10%. Considere um conjunto de 1000 lançamentos dessa moeda. Quais são as sequências típicas? São aquelas sequências que têm aproximadamente 900 caras e 1100 coroas, certo? Que é bem razoável. Note o seguinte, que a sequência mais provável de todas, que é a sequência só de caras, ela não é típica. Ela está fora daquele conjunto. Mas se eu me preocupar apenas em codificar essas sequências que têm 900 caras e 1000 coroas, o número delas é muito menor do que o número original. No caso de 1000 aqui, eu teria 2 elevado a 1000 sequências no contexto total. E considerando apenas aquelas que têm essa distribuição de 900 e 100, eu vou ter 2 a 500. Por quê? Porque a entropia de 0,1 é aproximadamente meio. Então eu vou diminuir o fator de 2 no expoente. Então eu teria 2 a 500, que também é um número muito grande, mas é muito menor
do que dois amigos. Ou seja, o que a teoria de informação está dizendo, a propriedade da equação simbólica está dizendo, é melhor apostar nesse conjunto de sequências de dígitos e se restringir a ele. Começa para fazer a codificação, por exemplo. Ok. Bom, aí vem o caso que o Shannon estava querendo resolver, que era a transmissão de canais quando existe ruído, né? Então tem aqui algumas definições. Nós temos uma mensagem W, né, que tem uma taxa R, ou seja, faz parte de um conjunto de sinais e tem 2 ANR elementos. N vai ser o número de vezes que eu vou usar o canal. Tem aqui um canal com um certo ruído. A entrada do canal é X, é a palavra de código. O Y é o sinal que é recebido do outro lado. E eu vou decodificar para produzir uma estimativa do W. E eu não vou ter erro se o W for diferente, se for igual ao W chapéu. O W chapéu é a estimativa. Então, a probabilidade de erro é a probabilidade de que o W seja diferente do W chapéu. Ok. O que o Shannon obteve, na verdade, foi expressar a capacidade do canal em termos das informações mútuas entre X e Y. Como nós vamos ver. Mas primeiro a gente vai ver aqui uns exemplos para motivar um pouquinho. Imaginem que eu tenho uma máquina de escrever sem ruído. Uma máquina de escrever que tem 4 teclas. 1, 2, 3, 4. Eu aperto 1 e sai 1. Bom, quantos símbolos livres de ruído eu tenho nessa máquina? São 4 símbolos. Então qual é a taxa que eu consigo transmitir confiavelmente? Log de 4 na base 2, que são 2 bits. Isso é importante porque, na época, quando o Shannon teve essas ideias, as pessoas pensavam que a única maneira de você ter informação confiável era reduzir a taxa. Uma maneira óbvia de você ter informação confiável é você ter um código de repetição. Você manda 3 vezes, gera um número limpo, para poder ter uma lógica de maioria para fazer a decodificação. Se não for suficiente, você manda 5 vezes ou 7 vezes é 5 vezes. Mas você está aumentando a segurança da transmissão, né, a confiabilidade, mas está fazendo uma outra coisa que não é muito agradável. Você está reduzindo a sua taxa. A sua taxa vai para 0. Então todo mundo achava que para você conseguir segurança e confiabilidade, você tinha que abrir mão da taxa. E o Shannon mostrou que isso não é verdade. Ele mostrou que você pode, desde que você esteja abaixo de um certo número, que é a capacidade do canal, você pode ter tanta confiabilidade quanto você queira. Vai aumentar a complexidade do código. Não pode ser que um código bastante complexo, mas você consegue 10 a menos 200, 10 a menos 300, dificuldade de erro, sem problema, desde que você esteja abaixo da capacidade. Ou seja, o número de símbolos livres de ruído é determinante dessa capacidade, né? Que aqui é uma taxa de 2 bits por transmissão. Bom, vamos ver um pouco mais, uma máquina de escrever um pouquinho mais elaborada aqui. Vamos supor que ela tenha probabilidade meio de você apertar um 1 e sair 1 ou 2. Né? Bom, nesse caso, quantos símbolos livres de ruído eu tenho? Eu tenho 4 símbolos aqui, né? Mas vejam que eu nem tive como colocar o 2 aqui, né? Porque a máquina de escrever não permite, ela só tem 1 desde entrada. E de fato, se eu fizer 1 em 3, eu vou ter 2 símbolos livres de ruído e eu vou poder transmitir 1 bit por transmissão. Okay? Vamos complicar um pouquinho mais. Agora eu posso colocar 2, 3, 4 e 1 na entrada. Será que eu devo? O que é interessante é que nesse canal aqui, com essa distribuição de probabilidade meio e meio, você não deve. Você pode então ter um código que vai transmitir apenas 1 em 3 e vai transmitir 1 bit por transmissão. Com ruído 0, né? Com probabilidade de ruído 0. Vamos complicar um pouco mais. Vamos considerar esse aqui. Ou seja, aqui também, embora pareça que eu possa ter mais símbolos livres de ruído, e eu de fato teria, se essas probabilidades não fossem meio, eu poderia fazer uso do significado das probabilidades. Nesse caso, eu não tenho como transmitir mais do que 2 símbolos livres de ruído. E observe o seguinte, eu tenho então 1 bit por transmissão, e essa é a probabilidade, é a capacidade de erro 0. E também é a capacidade de Shannon. A capacidade de Shannon é diferente da capacidade de erro 0, porque erro 0 é erro 0. Mas a de Shannon diz o seguinte, eu não faço questão de erro 0, mas eu quero que seja arbitrariamente pequeno.
quero ter a condição de fazer o erro 10 a menos 1000, se eu quiser. É diferente de zero. Muitos canais você exigir que a capacidade tenha erro zero e a capacidade é zero. Mas nesse caso aqui, elas coincidem. Você tem tanto a capacidade de erro zero quanto a capacidade de Shannon iguais a um bit de transmissão. Vamos ver aqui um canal um pouquinho mais elaborado, em que eu vou colocar mais uma possibilidade, mais um símbolo. Notem que aqui uma das vantagens desse canal é que eu tenho um canal diário, isso facilita as coisas, porque o log fica inteiro. Se eu tiver agora esse canal aqui com 5, esse é um canal bem interessante. Eu tenho 5 possibilidades. Existem essas probabilidades de transição aqui com meio e meio. E eu gostaria de saber quantos símbolos livres de ruído eu tenho nesse canal. Claramente, pelo menos 2. Eu botei mais um símbolo, eu poderia usar o mesmo código que eu usei antes, usar só, por exemplo, 1 e 3. Mas agora eu tenho 5. Eu posso abrir mão de usar o 5, mas aí eu vou estar desperdiçando capacidade, porque talvez seja um pouco maior a capacidade. Vamos ver como é que a gente poderia fazer. Bom, dá para ver que com n igual a 1, ou seja, fazendo apenas uma transmissão, não dá para obter mais do que 2. Como acontecia no outro caso, a capacidade era obtida com n igual a 1, ou seja, um código de tamanho 1. Essencialmente eu não sabe codificar. Quer dizer, codificar porque eu não usava nem o 2 nem o 4. E isso é codificação. Codificação tem muito a ver com fechar a boca, exercitar moderação, não querer cair matando em cima dos símbolos que estão disponíveis. Você tem que separar os símbolos na saída. Imaginem que você tem uma piscina de chocolate, em vez de você cair matando nessa piscina, que daria certamente uma indigestão, é preferível usar com moderação, certo? Aí você usa sem problemas digestivos. A mesma coisa aqui. Então, eu com n igual a 1, eu não consigo fazer muita coisa. Mas vamos tentar ver o que a gente pode fazer com n igual a 2. Eu vou considerar, então, duas transmissões consecutivas. x1 e x2 vão ser os dois sinais que eu vou usar nesse canal. Quais são os quadrados que eu preciso escolher? Bom, se eu pegar todos os 25 quadrados, eu vou ter problemas, porque vai haver confusão na saída, certo? Eu preciso selecionar um certo número de cada quadrado. Da mesma forma como antes eu selecionei o 1 e o 3. Ok, então uma proposta aqui é usar esses pontos. Notem que são pontos que são obtidos como se fosse por dentro de um cavalo, um tabuleiro, E ali, daqui para cá, você imagina a replicação dessa parte aqui embaixo, porque você teria o módulo desse quadrado, você teria esse outro ponto aqui e aqui mais um salto para lá. Ou seja, esses são os pontos que você considera. E esses são os pontos que eu vou associar a mensagens. Eu vou tentar mandar 5 mensagens. Certo? Se eu tivesse com aquele código de 1 e 3, eu só conseguiria 4 mensagens, que seria 1, 1, 1, 3, 3, 1 e 3, 3. Mas aqui eu vou conseguir fazer mais uma mensagem. Vamos ver se vai dar problema na saída. Só lembrando de novo como que é o canal é assim. Para cada um eu tenho uma probabilidade meio de ser o mesmo símbolo ou o símbolo seguinte. Certo? E aqui no símbolo eu faço eu dobro aqui, eu faço a conexão com o outro lado. Ok, vejam a saída do canal. Não existe superposição. Para cada um dos símbolos, que tem cores diferentes, eu vou ter as saídas separadas. Eu consigo então decodificar com erro zero esse canal. Esse foi um resultado obtido por Lovaas, que é um cara da área de combinatória. Obteve esse resultado e demonstrou que essa é a capacidade de erro zero, com n igual a 2. Não é a capacidade de Shannon. E dá para ver que não é a capacidade de Shannon. Por quê? Porque tem um certo desperdício. Tem pontos aqui na saída que nunca são utilizados. Está vendo esses pontos aqui? Mas para utilizá-los eu não posso usar só n igual a 2. Eu tenho que ser um n tendendo para o infinito. Certo? Então, em relação à capacidade desse canal, eu estou transmitindo 5 símbolos livres de ruído, mas eu estou fazendo 2 transmissões. Então eu tenho que fazer log de 5 na base 2, dividir por 2, isso dá 1,16. Que é um pouquinho mais do que aquele 1 que nós tínhamos antes. E a capacidade de Shannon, na verdade, nós não vamos lembrar como é que a gente chega nessa expressão, mas é 1,32. E aí sim, tem que usar n tendendo para infinito, ou seja,
códigos bastante grandes. Hoje os códigos que são utilizados em grande parte das aplicações espaciais e também aplicações de rede, eles são códigos do tamanho 10 mil, 40 mil, por causa de um grande resultado. O Gallagher, que foi na tese dele de doutorado em 1963 ou 61, Gallagher se aposentou há muito pouco tempo. Eu fiquei sabendo agora, inclusive, em fevereiro, numa conferência, que ele se aposentou. Ele estava trabalhando no MIT, publicou um último livro agora, no ano passado, e aí vendeu o que ele tinha lá na região de Boston e foi para a Flórida. Agora está curtindo a sua aposentadoria. E ele, então, teve esse resultado, que na época foi um resultado que surgiu uma certa... as pessoas ficaram curiosas e tal, mas não havia um mecanismo de decodificar esses códigos. São os códigos chamados LDPC, Low Density Parity Check Codes. E, mais recentemente, utilizando métodos interativos, esses códigos podem ser decodificados e hoje eles conseguem se separar do limite de Shannon, que é um limite fundamental que você pode fazer, de fração de décimo de dB. Então, foi realmente sensacional. Ok. Bom, quantos ciclos livres de ruído nós temos nesse canal? Claramente, para n igual a 1, não há o que fazer, né? Isso é o chamado canal binário simétrico. Mas para n grande, eu tenho uma capacidade bem definida também. Essencialmente, o que a gente precisa fazer é usar o canal várias vezes para que aquelas nuvens que se apresentam na saída, elas consigam ficar separadas umas das outras. Mais ou menos aquele processo da sequência de 1000 moedas caras em coroa, que vão se concentrar em 900 caras e 100 coroas, por conta da distribuição. Certo? Então, quando eu tenho essa concentração, eu consigo separar, embora em princípio cada sequência que pudesse ter uma sombra em qualquer lugar, por conta da propriedade da equação assintótica, elas vão se concentrar nesses pontos. Aí eu posso então verificar qual é o volume dessa esfera, o volume do espaço inteiro, e ver quantas mensagens eu posso transmitir. Essencialmente é isso. E esse foi o grande resultado do Shannon, que ele conseguiu expressar dessa forma. A capacidade de um canal discreto sem memória é o máximo da informação mútua entre x e y, entre entrada e saída, variando o p de x. Notem que a informação mútua é uma função da distribuição conjunta, que eu posso escrever como sendo p de x vezes p de y dado x. Mas essa parte aqui é estabelecida pelo canal, então eu só tenho mesmo como variável p de x, que é o que eu vario aqui para maximizar essa informação mútua. E fazendo isso para alguns canais, os vários canais, a gente consegue então ter a informação, a capacidade do canal, o quanto que eu posso transmitir sem ter problema de não conseguir o código. Outra coisa que foi interessante é o seguinte: o Shannon não disse qual era o código, ele disse que havia o código. O teorema dele é um teorema de existência, em que existe um código que satisfaz a essa taxa como verdadeiro por e também mostrou o chamado reverso do teorema, que acima da capacidade, a probabilidade de erro está separada do zero por um valor finito, não infinitesimal. Certo? Inclusive, na verdade, quando ele tem um infinito, essa probabilidade tende a 1. Eu vou errar com certeza se eu tiver acima da capacidade. Ok. O canal gaussiano é um modelo que representa muito bem o canal espacial, de Marte para cá. Por quê? Porque, essencialmente, o ruído vem de várias contribuições independentes, de pequenas contribuições independentes. E essas distribuições, foi o grande resultado do Gauss, né? Essa da distribuição de probabilidade. Quando você tem várias contribuições independentes, qualquer tipo de distribuição, mas independentes, o resultado final vai ser uma distribuição gaussiana. Então, o ruído é gaussiano. E aí, nesse caso, a gente pode simplificar ainda mais a expressão da capacidade como sendo essa aqui. No canal de tempo discreto, eu tenho 1/2 do log de 1 mais a relação sinal único, potência sobre a potência do ruído, potência do sinal sobre a potência do ruído. Isso em bits por transmissão. Se eu quiser saber em bits por segundo, aí eu tenho que fazer uma definição de uma banda, que é a banda que eu estou correntinha, né? Uma banda W, por exemplo. No caso de comunicações espaciais, eles dão uma banda X, que fica em torno de 8 GHz. É uma banda que não é muito procurada para outros serviços, então eles têm essencialmente banda infinita.
praticamente, porque não tem ninguém competindo com eles pela banda. Então a expressão da capacidade, nesse caso, fica assim. Percebam que é o seguinte, aqui eu posso aumentar a banda e reduzir a potência, né? Eu posso fazer um compromisso entre banda e potência. Isso aqui faz parte do canal, né? O N0, o W também faz parte da escolha, né? Mas o N0 faz parte do canal, é simplesmente a densidade de ruído. E o P é a minha escolha, é o que eu tenho disponível, mas tem disponível em termos, né? Quando você manda uma missão para Júpiter, cada dB que você consiga economizar na transmissão representa, naquela época, uma economia de $1 milhão. Então, vale a pena reduzir a demanda de energia, de potência na nave. Outra coisa interessante é o seguinte, que se eu tiver a potência tendendo para o infinito, a capacidade tende para o infinito. Mas se eu tiver a banda tendendo para o infinito, isso aqui vai tender para P sobre N0 log de E na base 2, dentro de um valor finito. O que é compatível, né? Imagina que a banda tem a ver com o espaço de ônibus, o espaço de avião. Se você tem 200 milhões de avião para fazer uma viagem, você não pode colocar 200 milhões de passageiros, porque você tem que pagar. Você tem que pagar, você tem que ter dinheiro. E o dinheiro é a potência. Embora exista lugar, exista vaga, você tem que ter o dinheiro para colocar a pessoa aí. Agora, se você tiver o dinheiro, aí você pode colocar infinitas pessoas, desde que haja infinitos aviões. Na verdade, nem precisa de ter infinitos aviões, você pode botar um por cima do outro, que é o resultado aqui. Se o T estiver tendendo para infinito, mesmo que o dado seja finito, eu consigo uma taxa infinita. Ok. Tudo isso leva a uma expressão que é bem interessante. Aqui temos algumas variáveis que eu não defini, mas eu queria só que vocês acompanhassem comigo o seguinte. Esse NI aqui é chamado de eficiência espectral. É quantos bits por segundo eu estou colocando num hertz. A unidade dele é essa, bits por segundo por hertz. Por exemplo, qual que é a eficiência espectral da televisão digital nas transmissões nossas no Brasil? O sinal de televisão digital ele tem da ordem de 20 megabits por segundo, já codificado, já comprimido. E a faixa de televisão que nós temos é de 6 MHz. Então eu tenho uma eficiência espectral de 3 e pouco, né, 20 por 6, 3 e pouco, 3 e um terço bits por segundo por hertz. Ou seja, eu estaria nessa faixa. Isso quer dizer, de acordo com o Shannon, que eu preciso de ter uma energia de bit por N0, que é a densidade de ruído, de pelo menos da ordem entre 3 e 4 dB. Certo? E não tem como sair disso. Ou seja, essa região abaixo aqui, que tem mais potência, é a região permitida. A natureza permite que a gente consiga permitir nessa região. E aqui é uma região proibida. A natureza não permite que se transmita nessa região. E o que é interessante é, mesmo que eu tenha uma densidade espectral de ruído muito baixa, tendendo a zero aqui, existe um valor que é em torno de menos 1,6 dB, que é a menor razão de AB sobre N0 possível para que você possa ter comunicação confiável. Ou seja, abaixo desse valor é impossível. Isso quer dizer que eu posso tirar o sinal abaixo do ruído, mas não lá embaixo, né? Eu posso dar menos 1,6 dB para a energia de bit em relação à densidade espectral do ruído. Essa razão aqui, ela é uma razão adimensional, porque a energia é medida em joule e a densidade espectral do ruído é medida em watt por hertz, que também, se você fizer a conversão, também é joule, também é energia. Então é uma razão adimensional que está expressa em dB. Certo? Ok. Outra coisa que também é sensacional e que foi descoberta pelo Shannon é a solução de water filling, ou de preenchimento d'água. E eu acho que, em vez de entrar na matemática da coisa, o mais interessante é pegar essa fotografia do mar preenchendo ali uma lacuna entre dois montes. Ou seja, se eu tiver uma energia que está representada pela água que eu tenho, eu vou preferir colocar nos pontos mais baixos, para usar da forma mais eficiente. E isso também está representado aqui nesse exemplo. Vamos supor que a configuração de ruído tenha uma conformação dessa forma, com 3 canais paralelos, né? Cada um com. Esse aqui tem um ruído de nível 2, esse aqui tem nível 1, esse aqui tem nível 3. E eu tenho essa quantidade de água aqui, que é a minha potência, que eu vou preencher. Eu vou colocar dessa forma, como se fosse uma água no aquário,
Não vou mandar nenhuma informação no canal 3 aqui, porque ele tem muito ruído. E mando essa altura de informação em relação ao canal 2 e essa outra altura menor aqui em relação ao canal 1, de tal forma que em cima elas fiquem iguais. Ok. Tem muitos problemas em aberto. Então, se esse é um tema que interessa a vocês, eu recomendo que vocês procurem conhecer mais, fazer os cursos relacionados. O nosso curso de Teoria de Informação, ele está começando, né? Nós estamos agora na terceira semana, e ele admite alunos de graduação. Naturalmente, há uma certa manja que tem que ser feita, mas vocês estão muito bem-vindos para fazer esse curso como ouvintes. Pode aparecer lá e captar um pouco das informações que vão ser repassadas. Okay? Tem muitos problemas em aberto, particularmente nessa área de redes, né? Em vez de ter apenas um transmissor e um receptor, muitos transmissores, muitos receptores. Aí tem redes sociais, aí os contextos ficam muito mais complexos do que eram tempos atrás. Ok. Bom, mais um pouquinho sobre o fluxo. O fluxo é interessante porque essa palestra aqui, por exemplo, eu estou transmitindo para vocês alguma coisa da ordem de 60 bits por segundo. E a capacidade média de uma pessoa compreender a informação é da ordem de 110 bits por segundo. Por isso que a gente não consegue falar com duas pessoas ao mesmo tempo, né? Porque seria 120 e ultrapassaria a capacidade. Esse já é um dado que vem não do pessoal de teoria de informação, mas do pessoal de psicologia. E nessa questão de psicologia positiva, que é a psicologia moderna, pelo menos uma parte da psicologia moderna, essa pessoa, o Mihaly Csikszentmihalyi, tem trabalhos centrais. Eu recomendo que vocês façam uma procura aí no Google e tem vídeos interessantes. Ele observou o seguinte: num gráfico das pessoas consideradas autodeclaradas felizes, ou muito felizes, na verdade, esse número é mais ou menos constante em pesquisas que foram feitas de 1956 a 1998. Um longo período aqui, em torno de 30%. Me pareceu até um valor muito alto, né? Eu fiquei gratamente surpreso com essa revelação de que 30% das pessoas são muito felizes. Mas é bom ter isso, né? E a renda corrigida, ela saiu de 40 unidades para 100 unidades nesse mesmo período. Ou seja, ela aumentou o valor de 2,5. Mas não houve mudança disso. Ou seja, a felicidade, ela não é comprada. Ela também não é comandada a partir de poder. Poder e dinheiro não levam à felicidade. Ela tem que ser cultivada. E faz parte do trabalho de vocês, aqui na carreira de vocês, iniciando o curso de vocês, a começar a tentar cultivar isso de estar feliz com a sua atividade, de casar realmente com a sua profissão e a sua carreira. Esse nosso curso tem uma grande vantagem de ser um curso generalista. Há críticas em relação a isso. Há pessoas que acham que deveria ser um curso um pouco mais focado em algumas aplicações, etc. Mas a escola tem resistido a essa pressão, porque há uma consciência de que esse nosso curso não é destinado a fazer com que vocês obtenham um emprego apenas, mas é para que vocês obtenham uma carreira. Emprego, você pode ter uma situação muito conveniente e de repente ela mudar. As coisas mudam muito num período de 5 anos, por exemplo. Nós tivemos aqui um aluno que a gente conversava muito depois da aula, era um curso noturno, depois das 11 a gente ficava papeando. E ele sempre muito interessado. Aí ele sumiu, eu estava até achando que ele já tinha se formado. E apareceu uns 2 anos depois. Aí eu encontrei com ele e falei assim: tudo de volta e tal. E eu falei: pois é, você onde é que você está? Ele falou assim: não, eu estava fazendo um estágio numa empresa e eles me convidaram para chefiar um grupo de engenharia, um projeto, em Curitiba, com um salário muito bom. E eles me disseram: olha, o engenheiro que você vai ser, você já é, para nós você já é. E faltavam 6 meses para esse garoto. E aí ele, como se diz, mordeu uma mosca azul. Ele foi lá para Curitiba, comprou um carrão, aquela coisa toda. 2 anos depois, o projeto ficou sem dinheiro e eles agradeceram penhoradamente a participação dele e ele ficou sem dinheiro e sem canudo. O canudo é importante, é um papel, mas é importante porque ele tem um símbolo
Mas ele é um passaporte, ele abre muitas portas. Inclusive, a primeira vez que eu ouvi falar em projetos de duplo diploma, eu achei uma coisa meio esquisita. Nós temos projetos de duplo diploma com algumas universidades participando na França, na Universidade do México, por exemplo, algumas da Itália, e dá a impressão de que é uma coisa redundante, um certo pleonasmo, né? Você ter 2 diplomas do mesmo tipo, mas não é, porque eles abrem diferentes portas. Cada diploma tem o seu núcleo de ação, né? Então, vale a pena considerar essa alternativa. Muito bem. Naturezas pessoais. Em relação à natureza, isso é algo que vocês, se já não conhecem bem, vocês, ao longo do curso aqui, com as demandas que vocês vão conviver, vocês vão, provavelmente, passar a se conhecer melhor, né? Há as pessoas mais introvertidas e as mais extrovertidas, há espaço para todo mundo, né? Os engenheiros têm algumas peculiaridades. Eu me lembro quando eu cheguei numa universidade americana, havia uma palestra com o título do cuidado psicológico de engenheiros e outros perfeccionistas. Era um psicólogo que era especialista em engenheiro. Aí disse uma série de coisas interessantes, eu me lembro de algumas, já tem bastante tempo. Por exemplo, esses estereótipos, todos não fazem muito sentido. Os engenheiros são pessoas normais, fazem sexo 2 vezes por semana, em média, uma série de coisas que ele conhecia das estatísticas dos engenheiros. E eles tendem a se dividir nesses 2 grupos, né, que tem algumas características aqui um pouco diferentes, mas são grupos perfeitamente normais, né? Em relação à natureza pessoal, tem uma historinha também que eu queria mencionar, mas também não tem tempo, embora eu queira deixar algum tempo para perguntas também no final, mas a gente pode passar por isso, é uma historinha breve. É a história de um monge e do escorpião. O monge, ele estava andando na beira de um rio e ele viu uma folhinha boiando nesse rio e tinha um escorpião boiando, né, em cima da folhinha. Aí ele falou, mas lá na frente tem uma corredeira, vai ter um benezinho, esse escorpião vai morrer. Então ele foi lá no rio, que era raso, ele pescou a folhinha para fora do rio e nessa hora o escorpião veio e deu uma ferroada e ele se assustou, né, ele fez um movimento assim brusco, a folhinha voltou para o rio com o escorpião. E ele ficou ali se recuperando para tirar o veneno. Na hora que ele se recuperou, ele voltou, pegou um galinho dessa vez, e pescou a folhinha, voltou na margem e seguiu o seu caminho. E perto dali, 2 noviços, um monte, estavam observando tudo, ficaram muito surpresos. E aí, na primeira vez que eles tiveram um encontro com o mestre, eles perguntaram: mestre, aquele dia o senhor salvou a vida do escorpião depois de ter sido ferroado e tudo? Como foi isso? Você não vai dar razão para a surpresa. O escorpião agiu conforme a sua natureza. E eu, conforme a minha. Então, é muito importante a gente descobrir qual que é a nossa natureza. E não ter que emular a dos outros por simplesmente obrigações sociais. Ok. Uma coisa também sobre capacidade cognitiva. Isso é um trunfo muito importante que eu queria que vocês atentassem para ele. Vocês têm aí, imagino, na faixa de 18 a 25 anos, essas informações aqui eu obtive de uma pessoa que é cientista dessa área de sistema nervoso, mas ele não é um médico, ele é um cientista que faz uma abordagem do ponto de vista físico, né, quase engenharia. E ele diz o seguinte, que a máxima capacidade cognitiva de praticamente todo mundo é em torno de 25 anos. E a partir daí ela começa a decrescer, e a velocidade com que ela decresce varia de pessoa para pessoa, e ela vai decrescendo lentamente até o ponto em que ela é 80% do nível que era aos 25 anos. E a partir daí esse decréscimo passa a ser um pouco mais rápido. Então o segredo é jogar esse ponto de 80% o mais para longe possível. E o segredo para isso, ele diz que são os quatro E's. O primeiro E é engagement, engajamento. O cara disse a mesma coisa em português. Você tem que fazer palavras cruzadas, jogar Scrabble, aprender uma nova língua, aprender um instrumento, mesmo que depois de certa idade. Certo? Não existe limite para isso. Quanto mais engajamento, melhor. O segundo E
exercise, exercício físico, extremamente importante também para a saúde do cérebro, naturalmente para a saúde do corpo. O terceiro E é algo que a gente não deve fazer muito, é eating, né? Tem que comer moderadamente, principalmente depois da faculdade. E o quarto E ainda está no campo do laboratório, que vai ser electrical excitation. No futuro a gente vai dormir com um capacetezinho, passar umas correntes pelo cérebro para poder restabelecer o cérebro depois de um longo dia de trabalho. Então isso não está indo. Eu não recomendo que ninguém passe correntes para testar o que vai ser. Ok. Bom, e aí uma outra historinha vem dos japoneses. Os japoneses, eles gostam muito de comer sushi, né? Não só eles, mas acho que todo mundo tem uma certa apreciação sobre o sushi. E eles tinham um problema, porque o Japão é uma ilha, eles pescavam ali em volta e não tinha suficiente, todo mundo queria mais sushi, eles tinham que pescar mais longe. Aí quando eles iam mais longe, naquela época não havia navios equipados e tudo, o peixe voltava da viagem longa e não tinha um gosto tão saboroso, era um peixe assim meio passado, o pessoal se ressentia e não comprava. Aí inventaram os navios frigoríficos, parecia que a coisa estava resolvida, mas não. Por quê? Porque o peixe congelado não tem o mesmo sabor do peixe fresco. E aí a população novamente reclamou e não comprava esses peixes. Aí eles fizeram uma ideia que foi interessante. Eles pegaram um navio, fizeram uma piscina dentro do navio. Na verdade, o navio tinha um fundo falso, que tinha apenas uma tela para evitar que os peixes saíssem, e eles jogavam os peixes lá e os peixes ficavam na água do mar, como se estivessem no seu ambiente original. Só que esses peixes, eles estavam com a vida ganha. Eles eram alimentados por ração, não tinham que caçar, né? Estava tudo feito. O que aconteceu? Esses peixes ficaram apáticos, ficaram entediados. E isso passou para o gosto do peixe. A população não gostou do peixe apático. Não, esse peixe está bom. Eu quero um peixe mais ativo, né? E aí o que os japoneses fizeram? Resolveram o problema. Botaram os tubarõezinhos dentro do tanque. Os tubarões ficaram satisfeitos, porque eles estavam sendo muito bem pagos. Os peixes não ficaram mais apáticos e a clientela também ficou satisfeita, porque o peixe estava gostoso. Muito bem. Isso demonstra que a gente precisa de ter desafios na nossa vida e que eles são o sal da vida. E aí tem o seguinte, os estados da mente. Isso aqui é um gráfico do Mihaly Csikszentmihalyi. Quando você tem um desafio que envolve um variável nível de dificuldade, vamos colocar isso na ordenada vertical ali, e a sua competência e habilidade para realizar tarefas, faz um gráfico disso. Essa região aqui embaixo é uma região da apatia, é a situação do peixinho lá, naquele tanque, vida ganha, comida disponível, não tinha que fazer nada. Uma situação que ninguém deve apreciar. Aí as outras alternativas, você tem mais aqui, quando você tem um pouquinho mais de competência, mas o desafio ainda é muito trivial, você fica entediado. Você não tem muito interesse em continuar aquela tarefa. Do outro lado, quando o desafio é maior do que a habilidade que você tem, começa a haver preocupação e estresse. Certo? Também não é uma situação interessante. Aqui eu tenho uma situação de relaxamento, talvez por alguns momentos possa ser uma coisa até desejável, mas se for uma tarefa assim simples, talvez fazer uma palavra sobre isso. E só para dar uma higiene mental, ok. Do outro lado, nós vamos ter o quê? Ansiedade. Uma situação em que você está preocupado, você está com um desafio grande, né? E a sua competência não está na mesma proporção. Não existe o que o professor Michel chama de ressonância. A ressonância entre a tarefa e a competência ou a habilidade. Certo? Então é uma situação que gera ansiedade. Nessa região você tem controle, né? Você tem controle da situação, mas pode ser também não desejável, porque você poderia estar elevando o nível da sua produtividade. Aqui você tem uma situação de excitação, em inglês eles dizem que é arousal, tá? Parece que há até uma componente de libido nessa situação, uma certa situação inusitada, que você fica assim, comprimido, né? Você fica
estressado. E aqui nós temos então o fluxo, que é a situação em que existe uma ressonância plena entre a sua capacidade e o nível da dificuldade da tarefa. Algumas observações em relação a esse fluxo. É algo que leva a um estado de êxtase, produz uma grande criatividade, existe uma certa perda do controle pessoal sobre a progressão. O Mihaly, ele comenta, no caso de um músico, um compositor, que diz que ele ficava assim, maravilhado de ver a sua própria mão registrando os sinais da partitura, sem que ele tivesse nenhum controle sobre aquilo. Era uma coisa que estava fluindo na mente dele. E existe também a perda de fome, sede ou sono, como aconteceu no caso da Linda Morabito, que ela estava lá já há um tempo enorme, sem comer, sem dormir direito, dormindo 2, 4 horas apenas, e que não, isso aí tudo era secundário, porque ela estava descobrindo vulcões em Rio pela primeira vez. Existe uma alimentação positiva muito forte, requer uma atenção prolongada, ou seja, não é uma coisa que possa ser obtido assim, numa dedicação rápida em relação ao problema. O problema tem que ser realmente visitado durante um bom tempo. Você tem que começar a ter o problema no sangue. E também é importante que haja períodos sem distrações ou sem interrupções. Isso às vezes é preferível a pessoa sair de um ambiente um pouco mais calmo, porque se ela é interrompida, muito precisa para uma pergunta simples, e ela interrompe aquela linha de fluxo de pensamento, um programador, por exemplo. Imagina você está programando, alguém pergunta que horas são, você vai ao cinema esse fim de semana, uma coisa assim. Aquela pequena distração interrompeu o fluxo, e aí você vai perder mais do que o tempo que seria óbvio para poder retomar a sua sequência, talvez perca aí meia hora. Então ele requer períodos sem distrações ou interrupções. E requer uma certa expertise. Né? O Mihaly, ele disse pelo menos 10 anos de envolvimento com uma certa área para você realmente poder ter esse tipo de contribuição. Essa última aí está um question mark, que é uma perguntazinha, porque não está claro, né? Há pessoas que preferem fazer isso no solo, né? Sozinhos, e certamente esses seriam os introvertidos, né? Os extrovertidos talvez prefiram fazer em um ambiente de grupo, de discussão. Então essa aqui não é nada definitivo. Mas, seguindo adiante, eu queria encerrar fazendo aqui uma pequena leitura de algo que Guimarães Rosa nos presenteia, falando um pouco da vida, né? O correr da vida embrulha tudo, a vida é assim, esquenta e esfria, aperta e afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem para seguir os desafios. Aproveitem seus recursos. Eu gosto muito dessa palavra em inglês, que não tem uma tradução muito adequada no português. Ser resource, usar os recursos. E o recurso mais valioso, certamente, é o cérebro de vocês, que está chegando na idade de máxima capacidade cognitiva. Aproveitem suas carreiras. Muito obrigado. Perguntas, se houver, nós temos ainda mais alguns minutos. Marco. Bom, a gente que te acompanha há algum tempo sabe que você teve aí um resultado interessante que chamou muita atenção e chama sobre a teoria do Durkheim, né? E a pergunta é a seguinte: como é que você ligaria assim, o seu trabalho, que teve uma repercussão tão grande na sua área, com a questão do fluxo? Você estava numa situação de fluxo, como você mostrou naquele caso ali, ou não? Ou você já vivenciou isso outro momento? Não, foi uma experiência realmente única, porque já eram 11 e pouco da noite, eu estava testando uma ideia lá que surgiu. Isso veio de um problema que o cover, né, o meu orientador, tinha apresentado, então estava testando essas ideias, assim, uns 5 dias que eu estava trabalhando nesse problema. E a Vani, que está ali atrás, ela disse: você não vem para cá? Eu já vou dormir. Então, eu falei: não, só mais um pouquinho, eu já estou indo. E aí, quando eu tive a confirmação desse resultado, eu mesmo não acreditei, né? Eu tive que checar de novo, porque era uma coisa um pouco inusitada. Era mais ou menos dizer o seguinte: se você tiver um canal que tem ruído, mas esse ruído é conhecido, embora não seja conhecido por receptor,
você pode limpar esse canal e fazer com que a capacidade seja a mesma de um canal sem aquele ruído. Ou seja, a capacidade de uma folha toda suja de papel é a mesma de uma folha de papel. Por quê? Porque você que está fazendo a purificação sabe detectar a sujeira e sabe diferenciar as marcas de tinta que você vai colocar da sujeira que já está presente. Embora o receptor não vá saber, não saiba, nem vai saber, mas ele vai conseguir extrair a sua mensagem. Certo? Então isso foi inclusive utilizado durante um período em Boston, que eles tinham as transmissões de televisão analógicas, em faixas de 6 MHz, e eles passaram a colocar mais um canal em cima do outro, porque eles viam que estavam transmitindo, então eles conheciam os dois sinais. Então é como você ter a possibilidade de ter uma casa de sobrado, numa rua só de casas térreas, você pode ter ruas de sobrado. Isso deixou de ser feito lá nos Estados Unidos, porque eles acabaram as transmissões de televisão analógicas, né, mais ou menos em 2009, e então deixou de ser uma motivação. Mas eu acho ainda que é uma possibilidade para aumentar a utilização do espectro de FM. Você pode colocar um sinal digital em cima do sinal de FM e dobrar a capacidade da faixa de rádios. Bom, eu queria agradecer a sua apresentação aqui, suas histórias, essa conta, e trazendo um pouco dessa sua vida profissional. Eu queria fazer um comentário médico sobre a sua apresentação, principalmente para os nossos calouros, o pessoal que já é veterano, já está passando por isso. Eu tenho o que Deus é engenheiro, só que ele é muito bom em matemática. E isso faz um bom engenheiro. Isso, quando você apresenta e coloca essas questões mesmo superficialmente, do seu ponto de vista, esse fundamento matemático para tratar essa informação, na verdade a gente se apoia não só na informação, mas na engenharia em geral. Essa necessidade que a gente tem, o nosso calor já como fazendo uma causa do mundo, certo? Fazer o 2, o 3, assim por diante, tá certo? Isso é essencial. O que a gente quer mesmo é resolver problemas. A gente cria alguns problemas para fazer depois que resolver. Mas essa facilidade que a gente precisa ter e a área de qualificação, vocês têm muitos trabalhos com o pessoal da matemática, você precisa de ver isso no Brasil. Quando você fala isso isso não precisa exatamente se trazer e fazer essas coisas. Falasse um pouco dessa sua possibilidade com a matemática, os colegas na matemática. Isso é uma coisa mais de gosto pessoal. Eu acho que o engenheiro ele tem um pouco de físico e um pouco de matemática. E a lei tem muito de engenheiro. Mas é uma questão muito de gosto pessoal. Eu sempre achei mais interessante entender por que as coisas funcionavam do que efetivamente implementar. Eu nunca, por exemplo, montei um radinho. Mas eu sempre quis saber como é que o rádio funcionava e como é que as transmissões de Marte para a Terra chegavam aqui em condições de serem decodificadas. Ainda complementando a pergunta a resposta do Marco Aurélio, naquela noite eu praticamente não dormi. Tal foi o estado de êxtase. E o que aconteceu foi que às 7 horas da manhã eu tinha combinado com o Calu, que era um estudante brasileiro que também fazia doutorado lá, na área de ciência política. Ou seja, a gente foi fazer jogging, foi fazer o corrido na Studio Village, e eu fiquei falando para ele o que estava acontecendo, aquele resultado. Ele não entendia realmente o que estava acontecendo, mas ele estava fazendo que você está bastante excitado, E eu estava com energia como se eu tivesse tido uma noite de 9 horas de sono, não tinha cansaço. Então, daí o negócio da perda do controle sobre questões de sono e fome, etc. Eu acho que eu sempre achei mais interessante essa opção pelo aspecto
profunda a matemática, né? E eu sempre tentei simplificar o problema. Se tem um problema com muita coisa, muitas variáveis e tal, eu já não me interesso tanto. Eu tenho um problema que esteja eliminando as variáveis até o ponto em que você tem a essência do problema, né? Eu queria ter mostrado para vocês aqui uma camiseta que eu comprei para a Manite, que diz o seguinte: Einstein Simplified. Aí tem uma fotografia do Einstein, assim, um desenho, aí eles vão tirando traços, até que fica só um bonequinho com uma barrinha assim, a linguinha de foto, e ainda é o Einstein, né? Mas se tirar mais um traço ali, já deixa de ser o Einstein. O Einstein dizia, né, que as coisas têm que ser tão simples quanto possível, mas não mais do que isso. Se você ultrapassar um certo limiar, existe uma transição de fase em que aí você perde a essência, né? E tratar os problemas desse nível, muito próximo da sua essência, eu acho muito interessante. Então, por isso que eu tenho ainda procurado me envolver com alguns problemas. Tem um problema que eu estou atrás dele há muito tempo, que é o canal de interferência. A gente tem um tipo de resultados parciais, mas é um problema que está ainda em aberto, com uma simplicidade franciscana para se descrever, mas que ainda guarda muito mistério. O problema que já tem, foi proposto em 75, então está fazendo 40 anos de idade. Mais perguntas? Max, você for o Chama, você leu alguma coisa sobre a biografia dele? Alguma interação entre o Chama e o Vini é importante? Você conhece um pouquinho disso mesmo? Não conheço muito, não, mas existe uma certa interação do ponto de vista que eles estavam lá na mesma região, né? No MIT, região de Boston, Cambridge. Mas logo depois o Shannon saiu, ele foi para Nova Jersey, para um projeto, né, pela guerra, Lincoln Labs, teve um deslocamento do projeto, ele se afastou um pouco dali. Mas havia uma certa interação, por exemplo, essas coisas que ele apresentou em 48 geraram muita celeuma, né, muita curiosidade por parte dos cientistas. E aí veio o Fano, que também era professor do MIT, ele descobriu a desigualdade de Fano, né, que é essencial para você demonstrar a parte reversa do teorema de Shannon. O Huffman descobriu os Huffman Codes, aparentemente, segundo me disse o professor Valdemar Zanotto Júnior, lá de Pernambuco, foi um exercício que tinha sido passado pelo professor. Ele descobriu os códigos de Huffman, né? E vieram os códigos de Hamming, né? Também eram códigos voltados para a permissão e que tinham uma certa proteção. Então, ele contribuiu, mas ele era uma pessoa um pouco mais, digamos, do grupo introvertido, né? Não havia essa coisa assim de grandes debates e tal. Eu sei que ele ficou também, mais para o final da vida, mais ou menos procurando ficar em casa, e a mulher dele era uma certa protetora dele nesse sentido. Ela também era uma pessoa de ciência, né? E ela o protegia. Todas as negociações de copyright, essas coisas todas eram feitas com ela, porque ele estava preferindo ficar separado. E em 2001 teve uma conferência em Brighton, na Inglaterra, em que ele apareceu de repente, e foi uma comoção. O Bob McLeish disse na época que foi como se numa reunião de físicos aparecesse o próprio Newton, né? Aquela celeuma toda e tal. E ele apreciava isso, mas com uma certa moderação. Ele não era uma pessoa de um nível de vaidade assim, exacerbado, ele era mais moderado em relação a isso. E depois dessa reunião em Brighton, ele começou a ter uma certa degradação na sua saúde, porque ele teve um processo próximo de Alzheimer, alguma coisa parecida com Alzheimer, e veio a falecer em 2001. Então, ano que vem, há muitas celebrações programadas. A Cristina Fraguri, que é uma professora da UCLA, nos escreveu aqui. Nós temos um capítulo da Sociedade de Teoria de Informação sediado aqui no Unicamp. A presidente é a professora Sueli Costa, que infelizmente não pôde estar aqui hoje, me mandou uma mensagem. E então eles pediram para que a gente começasse já esse ano e no próximo a fazer eventos em homenagem e em lembrança à memória desse inventor que nós tivemos e que contribuiu tanto aí com a nossa área, do Shannon.
para comemorar o centenário, né? Então, foi com esse espírito que eu dediquei a palestra. Mais perguntas? A concorrência é forte? O Darwin. Max, eu quero parabenizar a apresentação. Obrigado. Mas eu gostaria de propor que você falasse um pouquinho sobre os futuros desafios que estão abertos aí. Interessante. Ótimo. Eu vejo aqui, por exemplo, né, nós estamos muito próximos de uma revolução da comunicação, né? Vários colegas nossos aqui, vários alunos, estão aqui mexendo nos seus smartphones, seus tablets. A gente vê um crescimento dessa comunicação que a gente... Então, eu diria que você fizesse comentário sobre esses desafios que aparecem, muito em função de eu acho que colocar para os alunos o que vem pela frente. De fato, nós estamos assim na alvorada de uma nova época, né? A gente, olhando para trás, acha que já aconteceu praticamente de tudo, né? Mas não aconteceu nada em relação ao que vai acontecer, né? A projeção de aumento de tráfego, particularmente por causa de vídeo, né, que demanda muita taxa, é enorme. As redes vão ter que ficar com cada vez mais capacidade. Nós vamos ter a necessidade de trabalhar de forma mais eficiente. Vai haver uma necessidade de usar melhor a frequência. A frequência é um recurso que é unidimensional, né? É só uma faixa unidimensional de frequência. Então, tudo bem, a gente pode tentar usar novamente numa outra região, mas naquele mesmo espaço vai haver um processo de interferência. Essa interferência, como é que você elimina a interferência? Tem 5 coisas que a gente pode fazer com interferência. Dependendo da região, de potências e de ganhos, uma delas é mais interessante. A gente pode tratar a interferência como ruído, que em alguns casos é o melhor a fazer, ou pode evitar a interferência fazendo uma divisão do espaço, por exemplo, uma multiplexação de frequência, ou em tempo. E pode tentar decodificar a interferência parcialmente ou totalmente e eliminá-la. E isso envolve mais 3 possibilidades. Você pode decodificar as 2 totalmente, ou as 2 parcialmente, ou uma parcialmente e outra totalmente. Então são 5 possibilidades ao todo. E em cada região existe uma dessas alternativas que é ótima, pelo menos até o ponto em que nós conhecemos. Não temos uma demonstração cabal de que isso seja a última palavra. Mas isso é um aspecto da interferência que não tem no ruído. O ruído é o ruído mesmo, né? Mas a interferência, ela tem inteligência. Embora a gente não esteja interessado necessariamente naquela informação, ela tem informação, ela tem inteligência. Eu normalmente faço a comparação da interferência como se fosse um porco-espinho, né? É uma distribuição que são pontos. E a gente pode identificar cada ponto, que é uma palavra de código. Depois que você vê o ruído, aquele ali fica parecendo uma ovelha, né? Um porco-espinho e que tem uma capa de ovelha ali, que é o ruído do oceano, que está cobrindo. Mas se você procurar um pouquinho abaixo da capa de lã, você vai ver os pontos associados às palavras de código, né? No ruído não, o ruído é uma ovelha legítima, né? Então essa diferenciação do porco-espinho coberto com lã e da ovelha é essencial para você diferenciar interferência de ruído. E quando você está no limiar dessas taxas, você pode usar isso a seu favor. Bom, então eu acho que tem muita coisa que a gente precisa aprender para usar as redes de forma mais eficiente. Naturalmente, o conteúdo das redes também precisa melhorar. Isso o Shannon já dizia, que algumas vezes a informação faz sentido. Ou seja, você pode estar transmitindo aí uma novela de baixa qualidade, né, usando a melhor tecnologia de alta definição, mas o conteúdo semântico pode não ser grande coisa. Bom, em relação às mensagens, aos projetos do JPL, tem 2, um deles eu mencionei, que é essa missão para a Europa, para buscar formas primitivas de vida, que vai ser entre a ESA europeia e a NASA, e uma outra missão que é muito nova, que eu acho fantástica, e aquelas pessoas que estão envolvidas com essa área deveriam procurar acompanhar, é uma missão de mandar um raio laser, um link de laser para Marte. Imagine, fazer uma comunicação em linha direta com um laser em Marte. Eles fizeram um teste agora em junho do ano passado,
da Space Station para a Terra, né? E envolve um problema dificílimo de controle de altitude, porque na hora que eles veem a estação de recepção, ou a estação que vai estar mandando o sinal, essa estação manda um sinal para eles fazerem um lock de posicionamento, e aí eles fazem então a transmissão de 50 megabits por segundo de HDTV, e o laser ele sai da Space Station com uma aberturazinha de 1,5 cm, 15 milímetros, e chega em terra com uma abertura com uma mancha de 400 quilômetros. Imagina quanto que e é uma das melhores colimações que eles conseguem. E eles conseguiram então 50 megabits por segundo. Então isso foi apenas um teste para o grande projeto, que é um projeto que tem 90 milhões de dólares, de fazer um link com Marte. A grande motivação é taxa, porque os sistemas todos, vocês viram aí a diferença de taxas que tinha em Mercury 4, com aquelas fotografias das crateras, e depois a fotografia de Io, muito mais longe, com a Galileu, que estava lá em órbita, né, e conseguiu então fazer a transmissão, ainda que com antena unidirecional, fazer a transmissão daqueles deslocamentos de lava e das fontes das erupções. Então, essa parte de taxa, tanto na parte de comunicações espaciais quanto na parte de comunicações terrestres, vai fazer um grande diferencial. Nós já temos aqui, infelizmente, temos uma companhia aqui pertinho, que é a Paritec, que tem tecnologia de vanguarda, de ponta, com transmissões de 400 gigabits por segundo numa fibra. Estão chegando em terabits por segundo. Esse 400 gigabits por segundo já está no caminho de se tornar algo padronizado. Já existem transmissões mais corriqueiras de 100 gigabits por segundo. Então, há também uma transição muito grande nessa área de comunicações óticas em fibra, não só comunicações óticas em visada direta. Naturalmente, nós estamos no começo dessa exploração de transmissões em laser em visada direta, que pode, por exemplo, facilitar muito as comunicações em centros urbanos, né? A luz, depois que ela passa uma pela outra, ela interfere só no momento do cruzamento, mas depois cada um segue o seu caminho sem interferência nenhuma. Então você pode ter paredes de prédios, né, se comunicando com outras paredes, com altas taxas, com visada direta, usando tecnologia ótica de lasers. Tudo isso é o começo de uma nova era, né, que vai naturalmente ter suas mudanças de paradigma. É interessante que em 1961 teve um dos diretores do Bell Labs que fez previsões sobre telecomunicações 50 anos depois. E ele acertou muitas coisas, falou em ondas milimétricas, falou que ele naturalmente estava pensando nos parâmetros que tinha, já eram existentes ali, e como é que esses parâmetros iam evoluir, né? Alguns iam aumentar, outros iam diminuir, dependendo de onde estava a dificuldade, né? E ele fez projeções bastante coerentes em relação a isso, mas o que ele não conseguiu fazer foi em relação às mudanças de paradigma. Eu vou só mencionar duas. Uma que aconteceu nos anos 70, que ele não previa nunca, que é o começo das comunicações óticas por fibra, né? Eles conseguiram reduzir as impurezas da fibra, mostraram que havia perdas grandes para mandar sinais por fibra. Elas eram todas, ou praticamente, a grande parte dessas perdas eram por conta das impurezas, e conseguiram então reduzir muito, né? E aí chegaram a um nível de 20 dB por quilômetro, que já era aceitável para comunicações. Hoje é algo em torno de 0,2 dB por quilômetro a perda que é associada às fibras. Então isso evoluiu muito e ele não tinha como fazer essa previsão de um novo paradigma. E o outro paradigma que ele também não previu foi a internet, né, que é uma revolução. Hoje você tem um oráculo, né, à sua disposição o tempo todo. A primeira vez que eu ouvi falar em oráculo foi há pouco tempo. E eu achei que a pessoa que estava me falando aqui era totalmente louco. E nós não tem isso como oráculo. Aqueles oráculos eram coisa dos gregos lá, né? Isso aí lá existia, né? Aqui não. A pessoa até vai saber. Mas está aí o Google e outros. Eu acho que há realmente muitos desafios. Nós estamos na alvorada de uma nova era, a era da informação. Inclusive, é interessante que algumas universidades, em particular a UFABC, cujo reitor até há pouco tempo está aqui, o professor Waldman, né? Ela tem feito uma opção de
denominar os campos da engenharia por áreas que são associadas às aplicações, por exemplo, engenharia de informação, engenharia de energia, né? E imagino que área de transporte, alguma coisa assim, e uma variação dos termos convencionais de civil, agrícola, alimentos, elétrica, mecânica, etc. Né? Eu acho que é uma tendência muito interessante, inclusive porque ela talvez suscite mais interdisciplinaridade do que as formas estanques a que nós estamos acostumados. Mais perguntas? Então, obrigado pelo tempo de vocês. Eu aproveitei bastante.